Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Palavra de Deus, capítulo 31, capítulo 32 e o capítulo 33 de Jeremias. O capítulo 31, o propósito é anunciar a nova aliança de Deus com Israel, destacando o retorno do exílio e a renovação espiritual do povo. O capítulo 31 começa e ele é um dos capítulos que eu poderia dizer assim, mais esperançosos desse livro. Capítulo 31, ele é repleto de promessas de restauração e renovação. Eu gosto muito de olhar para Jeremias, eu gosto de usar ele como esse exemplo. Ele é um profeta que está falando de juízo, mas ele também está falando de restauração. Ele está trazendo uma mensagem muito forte, mas ele também traz uma mensagem de esperança. Há um equilíbrio. E isso é muito lindo. E aí, esse capítulo, ele começa com Deus prometendo o amor eterno a Israel e o retorno dos exilados. Então, olha, naquele tempo, diz o Senhor, seria o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será construída mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá cantando com os que se alegram. Que mensagem linda, que mensagem poderosa. Então nós vemos aqui que há um caminho de restauração. Há um caminho de restauração. Quando você lê o capítulo 31 e você vê promessas de restauração tão fortes, entenda, Deus, ele vai julgar o pecado. Mas quando há arrependimento, quando há conversão, quando há mudança, Deus traz restauração. Deus traz restauração. E aqui Deus afirma que reunirá os remanescentes de Israel. Lembra que eu falei? Sempre vai haver os remanescentes. Cuidado com esse exagero. A todo mundo. Não, todo mundo é muita gente. Sempre vai haver os remanescentes. E aí ele trará de volta os remanescentes à sua terra, onde experimentarão alegria e bênçãos renovadas. Isso nós vamos ver do verso 7 ao 14 do capítulo 31. E aí nós temos a figura, aqui do verso 15 ao 17, a figura de Raquel chorando por seus filhos. E ela é usada para simbolizar o sofrimento de Israel ali no exílio. Mas Deus promete consolo e esperança para o futuro. Então ele usa aqui o verso 15, deixa eu pegar para você o verso 15. Verso 15. Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. E aí ele usa esse exemplo aqui, lembrando que esse texto vai ser usado no Novo Testamento, quando no momento da morte das crianças ali, onde aquele governante ali de Israel queria matar Jesus, e ele vai ordenar que todas as crianças sejam mortas. Mas nós vamos lembrar desse texto quando chegarmos lá. E aí o capítulo, ele termina na profecia de uma nova aliança que Deus fará com a casa de Israel. Uma aliança que não será como a anterior, mas escrita no coração, garantindo que todos conhecerão o Senhor e que seus pecados serão perdoados para sempre. Então esse capítulo conclui com uma afirmação da promessa de Deus que Israel nunca será rejeitado, nunca. Assim como as leis da natureza permanecem firmes. Então, quando nós vamos lá para Hebreus, capítulo 8, verso 10 e 12, o autor vai citar diretamente Jeremias 31, verso 31 ao 34, para explicar a nova aliança em Cristo. Então, ele fala aqui dessa nova aliança e Hebreus explica que essa nova aliança é com Cristo. Ou seja, Velho Testamento é a velha aliança, o Novo Testamento é a nova aliança.
Lucas capítulo 22, verso 20, deixa eu te lembrar para te ajudar a entender ainda melhor. No momento da ceia, quando Jesus pega ali o cálice, ele vai dizer assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, essa nova aliança do capítulo 31, que é descrita aqui, ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Vamos, capítulo 32, propósito: demonstrar a confiança de Jeremias na promessa de Deus. Promessa essa de restauração, apesar das circunstâncias presentes, e reafirmar algo que eu gosto muito de ver ao longo da Bíblia: a soberania de Deus. Então, o capítulo 32 começa, né, falando do momento do cerco de Jerusalém pelos babilônios. Então, vamos lá. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Então, essa palavra veio no momento que a Babilônia tinha cercado Jerusalém. E aí, apesar das circunstâncias tão sombrias aqui, Deus vai ordenar a Jeremias que compre um campo em Anatote, sua cidade natal, como sinal profético de que as casas, os campos e a vinha serão mais uma vez possuídas na terra. Gente, olha como é que Deus trabalha. Deus fala com Jeremias que tudo vai ser destruído e arrasado. E aí Deus dá a Jeremias uma mensagem de esperança. Nós vimos aqui. Aí Deus agora fala assim: Jeremias, você vai lá e vai comprar um campo. Mas não vai ser tudo destruído? Não, o seu ato, a sua atitude é para mostrar que eu vou restaurar. Então você vê que o profeta, ele é chamado não só para falar, não só para declarar, mas para viver a mensagem que ele prega. E aí, ao cumprir essa ordem, Jeremias ora a Deus, reconhecendo sua grandeza, seu poder, sua fidelidade, mas também ele vai expressar a sua perplexidade sobre como a compra do campo faz sentido em um momento em que a cidade está para ser destruída. Ou seja, ele obedece. Muitas vezes nós não vamos entender, mas nós precisamos obedecer, precisamos. E aí Deus responde, reafirmando a sua soberania e o julgamento iminente, mas também reiterando sua promessa de restauração, de que ele trará o povo de volta à terra e fará com eles uma aliança eterna. Verso 26 até o verso 44. Vamos para o capítulo 33. Propósito: reafirmar a promessa de restauração de Jerusalém e a perpetuidade do trono de Davi e do sacerdote levítico. O capítulo 33 continua com a mensagem de restauração e essa mensagem de esperança. Deus assegura a Jeremias que, apesar da desolação de Jerusalém, e ela foi completamente destruída, ele vai trazer cura e cura espiritual, cura física e cura espiritual, fazendo a cidade ser chamada de o Senhor é a nossa justiça. Você imagina um caos. Deus mostra, vai ser completamente destruída, vai ficar em ruínas. Aí Deus diz assim: nós vamos reconstruir. Ou seja, para Deus nada é impossível. Deus fez isso com Jerusalém, Deus faz isso com pessoas. Eu vejo isso aqui todos os dias, toda semana. Deus fazendo com pessoas, Deus restaurando, porque Deus pode fazer. E aí Deus promete que as vozes de alegria e a celebração vão retornar à cidade. Gente, a cidade está cercada, ela vai ser invadida, vai ser destruída, muitos vão ser mortos. Então você não tem alegria, você tem choro, você tem desespero. Mas Deus está dizendo assim: no lugar desse choro e desse desespero, eu vou trazer alegria. Ou seja, eu vou restaurar essa cidade. E aí o Senhor reafirma a promessa de restaurar as terras e trazê-las à sua antiga prosperidade. E aí o capítulo contém uma promessa especial de que sempre haverá um descendente de Davi para se assentar ao trono de Israel
e que o sacerdócio levítico será perpetuado. E aí Deus conclui esse capítulo, o capítulo conclui com Deus conclui com uma promessa de que essas palavras são tão certas quanto o pacto com o dia e a noite, e que sua aliança com Davi e com seus levitas são invioláveis. Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 32 ao 33, qual é a mensagem do anjo Gabriel a Maria? É que Jesus se assentará no trono de Davi e reinará para sempre. Ou seja, a promessa de Jeremias, ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 23 e 24. Jesus é descrito como sacerdote perpétuo, refletindo a promessa de Jeremias 33, 18, sobre a continuidade do sacerdócio. Não será mais o sacerdócio levítico, mas o sacerdócio de Melquisedeque por meio de Jesus Cristo. Nós vamos chegar na carta aos Hebreus, essa carta fantástica, e nós vamos ler ela juntos. Quero abençoar a sua vida. Terminamos o capítulo 31 ao capítulo 33. Quero abençoar o seu dia e amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.